Pessoal, Boa noite. boa noite. É o Tom? Eu mesmo. Eu sei, acabou. Tá me ouvindo bem aí, Tom? Sim, senhor. Alto e claro. Ok. Acho que podemos começar, né? São as 15 horas em ponto Eu acho que e a gente já pode começar. Bom, pessoal, primeiramente preparei um material básico aqui, até para facilitar o entendimento de vocês, né? De como que a gente vai trabalhar com esses recursos que eu falei para vocês de banco. Eu quero demonstrar hoje um pouco de cada coisa, mas a ideia inicial aqui é da gente pegar desde a parte de instalação, configuração, ferramentas, tá? Eu vou falar um pouco para vocês do SQL Server Developer Edition. Eu sei que a grande maioria de vocês aí, vocês utilizam a versão Express, né? Então, a versão Express ela é limitada quanto a alguns tipos de recursos, né? A única coisa que a gente tem na Express é o Management Studio, que já é uma ferramenta bem interessante, mas ela não é completa, tá? Então, ela não tem algumas coisas como ferramentas como o SQL Profiler, por exemplo, tá? Que é uma ferramenta bem interessante para quem trabalha na área de desenvolvimento, tá? A versão Developer Edition da Microsoft, para quem tiver interesse, é só ir no Google, colocar SQL Server Developer Edition. Ela é uma versão com custo bem interessante, tá? Ela deve estar uma média aí de cento e poucos reais, eu estava olhando na internet, na faixa de R$ 130, tá? Eles já estão na versão 2014, mas quem quiser a 2012 é só ligar na central da Microsoft e comprar, tá? Eu recomendo vocês comprarem porque vocês vão ter uma ferramenta original, vocês vão ter suporte, vocês vão ter um SQL Server completo com todas as ferramentas, inclusive com SQL Profiler que eu vou mostrar no curso, tá? SQL Profiler para mim é uma ferramenta muito importante, para vocês também vai ser, porque com ela a gente consegue fazer um monte de tuning, né? Ou seja, pegar ver o que está rodando, o que select está executando, o que está demorando, entendeu? Fazer uma depuração mesmo de o que está rodando dentro do banco de dados. Hoje eu estou usando até a minha versão Express, que eu tive um problema no meu notebook, estou usando o notebook da minha esposa. E eu acabei instalando a Express, mas eu posso depois pegar um outro momento e mostrar para vocês a ferramenta do SQL Profiler. No curso vai ter a ferramenta do SQL Profiler, tá? E é uma ferramenta bem interessante para quem quer resolver problemas em geral na aplicação, porque às vezes você tem um processo que roda, tá lento. Por que tá lento? Tá lento é o banco, tá lento é a aplicação, né? É um índice que está faltando, ou seja, ou é um índice que está atrapalhando, que isso a gente vai ver no curso também, tá? Muitos índices em tabelas, eles fazem mais atrapalhar do que ajudar, então a gente tem que entender um pouco mais como criar índice, saber o que tipo de índice é melhor, que tipo de índice é pior, né? A gente tem índices com pesquisas mais rápidas, tem índices que são mais lentos, então assim, a gente tem que entender quando a gente usa índice composto, tá? Com mais de um campo especificado, porque às vezes a gente acha que criar um índice composto vai ser mais rápido, e nem sempre é, tá? Porque dependendo do tipo de campo que você está colocando lá, ele pode ter um decréscimo de performance ou do que se tivesse um índice com um campo só, tá? Então, isso aí tudo tem que ser milimetricamente estudado, né? E eu vou dar alguns parâmetros para vocês, algumas visões para vocês de como que vocês montam um select, como é que vocês fazem interligação de tabela, fazem join, né? Agrupamento,
A gente vai chegar a trabalhar com isso aqui também, tá? A ideia é que vocês fiquem mais autônomos em relação ao SQL Server, tá? Então, a ideia é esta. Dar autonomia para vocês, tá? Para vocês poderem fazer as coisas dentro do banco sem ficar muito dependendo de uma aplicação ou de um processo que está gerando consulta para vocês, as quais vocês não sabem nem como estão sendo geradas. O grande problema da gente deixar que uma aplicação faça um determinado trabalho é que a gente não sabe da forma que ele está fazendo. Se é a melhor forma ou a pior forma, se é a forma mais rápida ou mais lenta. Então, isso aí é um problema, né? Então, eu acho que é um ponto positivo para a gente fazer justamente esse tipo de abordagem com vocês, né? Dar maior autonomia para vocês. Pessoal, vou só pegar um copo d'água ali para a gente já começar o curso agora, tá? Só um minuto. Vamos lá, pessoal. Jorge, está aí? Sim. Beleza. Pessoal, tem alguém que quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vejo que vocês estão usando o SQL Server hoje como um repositório de dados. Ou seja, qual a diferença de você usar um Access e utilizar um SQL Server, ou utilizar um Oracle, ou utilizar um Postgre, ou utilizar um MySQL? Tá? É justamente essa. A diferença é que num SQL Server, por exemplo, eu tenho recursos que podem me ajudar na hora de fazer minha aplicação, desenvolver a minha aplicação, tá? Eu tenho recursos internamente dentro do banco, ou seja, eu tenho ferramentas que eu posso utilizar dentro do banco, diferentemente do MDB, do Access, que ele serve basicamente como um repositório de dados. Tá? A gente não tem tanto recurso para poder explorar um Access, por exemplo. O SQL Server hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, a nível de banco de dados, ele tem assim ferramentas para um monte de coisas. Vou citar algumas para vocês, por exemplo, eu falei, o SQL Profiler, monitoramento de que está sendo rodado do banco. Você tem diversas tabelas de sistema, diversas views de sistema, diversas story procedures, onde você consegue fazer um monte de consultas, o que está rodando, quanto tempo está rodando, o plano de execução da sua Select, isso aí a gente vai trabalhar, porque o plano de execução ele mostra como que o banco de dados
está buscando essas informações, qual índice que ele está utilizando, quantas ligações de tabela ele está fazendo, por quais campos estão sendo feitos, né? Até chegar naquele resultado seu. Então, vai ser muito importante a gente aprender a manipular essas ferramentas para te trazer maior autonomia. Então, aqui eu fiz um exemplo, pessoal, de umas 3 tabelinhas. Criei 3 tabelinhas aqui no SQL Server. Tá dando para enxergar bem aí o Management Studio? Hein, Jorge? Tá sim, tela cheia. Beleza. Então aqui, pessoal, eu criei basicamente 3 tabelas, tá? Uma tabela chamada caixa com 4 colunas, ou desculpa, 3 colunas, que é data, saldo inicial e saldo final. A tabela vendas, aí sim, com 4 colunas, data, código, parcelas e valor. E uma tabela chamada parcelas. O que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte. Quando eu lançar uma venda, aqui eu estou fazendo um insert na mão, tá? Porque a gente vai focar banco, apesar de a gente pode, durante o curso, usar alguma ferramenta ou outra para exemplificar, mas a ideia aqui é a utilização de banco, tá? A ideia aqui é o quê? Eu criei algumas triggers, alguns gatilhos, né? Aonde essas triggers vão executar determinadas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho uma trigger de vendas aqui, chama TGR Vendas. Que ela vai fazer o quê? Ela vai atualizar o saldo do caixa. Ou seja, a partir do momento que eu efetuei uma venda dentro do da minha tabela, ou seja, inseri um registro de venda, tá? Essa trigger ela vai ter o efeito de ir lá na minha tabela, pegar a data e o valor desta venda e atualizar o caixa com o saldo de vendas daquele momento. Então, toda vez que eu efetuar uma venda, independente se eu estou fazendo essa venda aqui, pessoal, se eu estou fazendo um insert na mão, ou se eu estou fazendo lá pelo GVince, eu posso até abrir, por exemplo, um GVince aqui, que é mais minha praia, né? Se eu estou fazendo pelo GVince, ou se eu estou fazendo pelo Indev, ou pelo Father, não importa. Ou seja, inserir um registro na tabela de vendas. Automaticamente, ele vai lá no caixa e atualiza o saldo do caixa. Para você chegar no final do dia, o saldo do caixa ele já está atualizado com as vendas. Ou seja, eu não preciso criar um processo, eu não preciso criar nada dentro da minha aplicação para fazer a atualização desse saldo de caixa. Por quê? Porque ele vai ser feito diretamente pela trigger. Tá? A trigger funciona da seguinte forma. Quando eu crio uma trigger, que também é chamada de gatilho, né? Ela tem eventos, né? Então, essa trigger, no caso aqui, que eu criei, que chama TGR Vendas AI, esse AI aqui é After Insert, ou seja, no momento do insert, tá? Na tabela vendas, quando você for inserir um registro, executa essas ações aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data e o valor que o cara acabou de inserir. Tá vendo que tem uma tabela aqui que chama Inserted? Essa tabela Inserted aqui é uma tabela de sistema, tá? Que funciona dentro de trigger, de procedures, etc. No caso aqui, dentro da trigger. Essa tabela aqui, ela contém todos os registros que foram inseridos naquele momento na tabela. Então, é um clone da tabela de vendas, só que só com aquele registro, tá? Então, eu peguei o quê? Eu peguei a data e coloquei na variável data e peguei o valor que foi inserido e coloquei na variável valor. E executei um update no caixa, ou seja, eu vou atualizar o caixa com o saldo final, vai ser o saldo que já está lá, mais o valor que eu acabei de fazer a venda. Certo? Quando a data foi igual a data que foi inserido. Ou seja, se eu fiz uma venda hoje, ele atualiza o saldo de hoje.
Se eu vou fazer uma venda amanhã, ele vai atualizar o saldo do caixa de amanhã e assim sucessivamente. Qualquer coisa que eu vou precisar ter dentro do caixa é um primeiro registro, né, de saldo inicial. E geralmente esse saldo inicial do caixa, ele é feito na hora de abrir o caixa, né? Você já coloca a quantidade de saldo que você tem no caixa, você coloca um troco ali na hora, né? Você põe R$100 no caixa de troco e já inicializa aquele caixa lá, por exemplo, com R$100. Tá? Aí nesse momento aqui, esta trigger que eu criei vai fazer a atualização do saldo do caixa. Basicamente é isso. Eu tenho uma outra trigger aqui, que é a trigger de parcelas. Isso aqui eu vou exemplificar na prática para vocês, tá? Agora, essa parcelas ela também está na tabela de vendas, ou seja, ela é uma trigger que vai rodar dentro da tabela de vendas. E ela também está no momento do insert, ou seja, eu posso ter triggers no momento do insert, eu posso ter triggers no momento do, por exemplo, update, deleted, certo? Então, eu tenho essa ação, no caso, para o insert. Tá? Essa trigger aqui, eu vou exemplificar ela para vocês aqui agora, mas basicamente ela faz o quê? Quando eu faço uma venda, eu tenho um número de parcelas dessa venda. O que essa trigger minha aqui vai fazer? Ela vai pegar o número de parcelas, o valor, e lançar as parcelas, já somando 30 dias, no caso, né, o vencimento das parcelas, ou seja, somando um mês, né, para cada vencimento, e já vai lançar na tabela parcelas, ou seja, ele já vai fazer um lançamento, seria no caso lá do Fader ou do G20, ele já vai fazer um lançamento automático das parcelas na tabela parcelas. Ou seja, no momento do meu insert, eu inseri a venda na tabela, automaticamente ele já vai fazer o lançamento dessas parcelas aqui. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Eu vou usar aquele mesmo recurso lá. Eu vou pegar o código da minha venda, da tabela venda, o número de parcelas, a data estou fazendo até um cast aqui, tá? Porque a data ela não tem hora, então eu preciso fazer um cast para date, tá? No caso, eu não quero hora nessa data. E o valor. Está pegando de onde? Do inserted. Esse inserted aqui é um clone da tabela vendas, certo? Mas só com o registro que foi inserido naquele momento. E aqui eu criei um loop que ele vai fazer o quê? Esse loop, ele vai verificar quando a parcela for menor ou igual ao número de parcelas. Ou seja, essa variável parcela aqui, ela é um contador que vai de 1 em 1, parcela 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai parar quando essa parcela for menor ou igual à quantidade de parcelas. Então, se eu tiver 5 parcelas, ele vai entrar 5 vezes aqui dentro e vai executar isso aqui 5 vezes. Certo? Para cada vez que ele executar, ele vai gerar a data de vencimento aqui. Ou seja, eu vou dar um date ADD aqui, um mês, né? Ele vai gerar o valor da parcela, que na verdade é o valor dividido pelo número de parcelas, e vai inserir lá na tabela de parcelas. E vai somar mais um na parcela aqui. E vai voltar até esse loop finalizar com o número de parcelas que ele tem que lançar. Certo? Vamos ver isso na prática? Depois, pessoal, vou fazer um backup desse banco e vou enviar para vocês, tá? Para vocês poderem dar uma olhada, dar uma mexida, ok? Eu vou abrir uma consulta nova aqui, certo? Vamos ver aqui o que nós temos dentro da tabela vendas. Não temos nada dentro da tabela vendas. O que nós temos dentro da tabela caixa? Temos um registro do dia de hoje. Está vendo que aqui está tudo zero, que nós fizemos um cast lá, né? O saldo inicial do caixa é R$100, o saldo final é 100, ou seja, abri o caixa agora com R$100. Tá? Coloquei R$100 no caixa de troco, então meu caixa está aberto. Essa seria a ideia. Certo? Então, vou fazer um select,
asterisco, que seria todos os campos, from vendas. Eu sei que lá no vendas também não tem nenhuma venda. Tá? Meu caixa abriu agora. E vamos verificar também se tem algum registro lá em parcelas. Também não tem nenhuma parcela aqui dentro de parcelas. Ou seja, meu banco está zero, né? Está limpinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação e vamos inserir um registro na tabela vendas, tá? Então, vamos usar um insert, info, tabela, no caso, tabela é vendas, a parênteses, o campo. Pessoal, quando você vai fazer um insert na mão, ou você coloca todos os campos entre parênteses aqui, né? Data, código, parcelas e valor, certo? Ou seja, especificando o que você quer preencher dentro da tabela. Não é obrigatório você colocar todos os campos. O que você tem que verificar, basicamente, é o seguinte. Se esses dados podem ou não ser nulos, no caso dessa tabela aqui, coloquei como nulo, mas que eu criei na mão aqui, não me preocupei em validar isso, né? E se esse campo faz alguma referência, uma foreign key para alguma coisa e tal, isso aí vocês têm que analisar, tá? Depois aqui vocês jogam values, né, que são os valores que você vai colocar, ok? Aqui, pessoal, eu vou colocar, por exemplo, get date, as date. Quando eu faço um cast, eu estou convertendo o getDate, porque o getDate é o quê? É uma função do SQL Server que me retorna a data e a hora. Então, eu estou convertendo ele só para data, para mim não ter hora lá, senão na hora de somar o caixa lá, ele não vai somar, porque a caixa é somada por data. Ok? Código, eu vou colocar esse código aqui é um código qualquer. Parcelas, eu vou colocar o quê? Em uma parcela à vista. E o valor eu vou colocar de R$100. Certo? Então, eu vou colocar uma venda para a data de hoje, fazendo o cast aqui, ou seja, convertendo para a data, para tirar a hora. O código do meu produto aqui, da minha venda, no caso, é 1. O número de parcelas é 1 e o valor é 100. Vamos inserir. Inclusive, vou testar agora a primeira vez que eu fiz umas modificações e não cheguei nem a testar. Executar. Bom, teoricamente, executou. Uma linha afetada, uma linha afetada, uma linha afetada. Por que ele deu uma linha afetada aqui 3 vezes? É justamente a trigger, né? Ele inseriu o registro da tabela de vendas, inseriu uma parcela na tabela de parcelas e atualizou uma linha do caixa. Então, são 3 linhas afetadas, né? Uma para cada tabela. Vamos verificar aqui agora como é que está a minha tabela caixa. Saldo 200. Ou seja, eu tenho 100 da abertura do caixa, mas meu saldo agora é 200. Por quê? Por que é 200? Porque eu tenho uma venda lá na tabela vendas, né? Uma venda de R$100, saldo inicial de 100, mais a venda de 100 vai dar 200. Perfeito, né? E a parcela? Vamos ver a parcela? Olha lá, ó. Código 1, código de vendas 1, parcela 1, data de vencimento 7/12 de 2015, aqui, ó. Estamos em 7/11, então 7/12, valor R$100, situação 1. Geralmente eu costumo usar o 1, situação, como status. 1 é ativo, tipo parcela pendente, alguma coisa assim. 2 poderia ser baixado, 3 poderia ser estornado. Aí, lógico que você vai ter que colocar um comentário aí disso aí na sua tabela, né? Então, aqui a situação 1 é como se fosse em aberto, né? Poderia ser 0 também, não sei, cada pessoa usa uma codificação diferente. A gente gosta de usar letra. Eu gosto muito de usar números, tá? Poderia ser 0 a situação aqui, 1 seria baixado, 2 estornado, 3 sei lá o quê. Isso aqui é só vamos colocar aqui uma situação hipotética, né? Ok?
Ah, professor, beleza. Então, inseri um registro nas vendas, ele já autorizou meu caixa e já lançou a parcela lá na tabela parcelas. Bacana. Mas aí ele só tem uma parcela aqui. Eu não tenho mais de uma parcela. Eu quero ver uma venda aí com 4 parcelas. Então, vamos fazer uma venda com 4 parcelas. Aqui, ó. A data está aqui, beleza. O código aqui agora vai ser 2. Parcelas 4, valor R$600. Então, estou lançando uma venda de R$600 em 4 parcelas. O código da venda é 2 e a data é a data de hoje. Vamos inserir. Aqui ele deu uma linha afetada várias vezes, né? Na verdade, 6 vezes. Por quê? São as 4 parcelas que ele lançou lá na parcela, certo? Atualizou o caixa 5 e inseriu um registro nas vendas 6. Vamos ver? Vamos ver a venda. Aqui, ó, 100, 600. 4 parcelas de 600, uma parcela de 100. Código 2, beleza. Vamos ver o caixa. O caixa tem que ter quanto? 600, com 100, 700. Com 100 do saldo inicial, 800. Meu caixa aqui está com 800. E vamos ver essas parcelas lá. Aqui, código de venda 2, parcela 1, R$150. Parcela 2, R$150. Parcela 3, R$150. Parcela 4, R$150. Vencimento. 7/12, 7/1 de 2016, 7/2 de 2016, 7/3 de 2016. Perfeito. Ou seja, aí você me pergunta, e se for fazer isso no GBINS? Cara, você não precisa fazer nada, você só tem que inserir o registro igual eu estou fazendo aqui. Você só vai ter que criar a tela para o cara salvar o registro. O resto, a Trigger faz, ou seja, o banco está fazendo. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Segurança. Independente de onde você está fazendo, se você vai fazer isso na mão, se você vai fazer isso pelo software, se você vai fazer isso na web ou desktop, você tem um processo único. A manutenção dela é até mais fácil, porque tem muita gente aí que já tem um software desktop, mas quer colocar algumas partes desse software na internet, ou seja, usando o GBINS, o Indev, ou o que seja. Beleza, em vez de você toda vez estar recriando esses processos lá na internet, os lançamentos, às vezes muda um cálculo, muda algum processo, você tem que mudar as 2 aplicações, você simplesmente faz diretamente no banco. Por quê? Independente da interface, de quem está fazendo, se está fazendo na mão, se está fazendo no GBINS, se está fazendo no Indev, no Quadra, onde for, o banco vai encarregar de fazer isso aqui. E isso vai te trazer uma segurança, porque trigger em banco não falha. É muito difícil. Eu nunca vi uma trigger falhar se ela estiver funcional, né? Eu nunca vi uma trigger falhar no banco. Ela não falha. Pode ser que uma trigger que você criou, uma lógica não esteja certa e tal, como no software também pode acontecer isso. Mas, assim, inserir um registro que a trigger é para insert, ela vai executar. Entendeu? Se tiver uma trigger para delete, inseriu aqui, ela vai funcionar e vai executar também, entendeu? Então, você tem uma situação amarrada aí. Você criando as regras do banco, fica amarrado. Ou seja, a segurança está no banco, não na aplicação. Quem abriu o microfone aí, pode falar. Alguém? Jorge? Alguém deve ter entrado só na sala, hein? Ah, tá. Oi. Então, pessoal, pode fazer as perguntas aí, eu acho que eu já falei muita coisa aqui, vamos fazer as perguntas aí para a gente modelar no resto da aula. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Nazareno, tira uma dúvida aí, por favor. Oi, tá meio baixo, aumenta aí. Eu vou chegar mais perto, deu para ouvir agora? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos, né? Agora tá bom. Agora tá bom.
Então, pelo que eu entendi, a trigger poderia substituir o processo definido? A trigger pode substituir não só o processo pré-definido, mas também como lançamento. Aqui eu dei um exemplo dos dois, né? Essa atualização do caixa que eu estou fazendo é como se fosse um processo pré-definido, né? Aquela maneira de processar um registro só, né? Mas eu poderia processar um monte de registro também. Aqui, no caso, eu estou processando o caixa do dia, mas eu poderia estar fazendo um processamento aqui que seria em todos os registros. Por exemplo, uma trigger que atualiza o preço de produto, né? Então, eu faria um update em todos os preços de produtos de uma determinada tabela, jogando mais 10% em todos. Poderia fazer isso também. Então, nesse caso aqui, sim, eu dei um exemplo de processamento, que seria do caixa, né? E das parcelas, um exemplo de lançamento de registros. E essa coisa a gente não tem no Express, você disse? Não, isso aqui você tem no Express. Eu estou usando, inclusive, a versão Express, tá? O que eu quero mostrar para vocês é justamente, existem algumas ferramentas que o Express não tem. Então, para a gente que desenvolve aplicações, às vezes para o cliente que vai utilizar, não precisa dessas ferramentas, entendeu? Até porque, hoje, se você for comprar um SQL Server mesmo, uma versãozinha standard, para colocar lá no seu cliente, ele vai custar aí uma média aí de... Existem vários tipos de licenciamento, mas você vai gastar uma média aí de uns 10 mil reais por aí. Tá? Até mais, depende do que você quer rodar, número de conexões, tem um tal das calls também, ou você pode licenciar por processador, pode licenciar por core, por um monte de coisa, tem um monte de tipo de licenciamento. Mas, por exemplo, você como desenvolvedor, você tem que depurar certas situações, por que a consulta está lenta, por que uma tela não está funcionando, alguma coisa, aí sim seria interessante você ter uma versão developer. Porque a versão developer, a Microsoft, ela vende por um preço bem inferior, ela seria uma versão mais completa que a Microsoft tem comercial, só que ela não pode ser utilizada no seu cliente. Mas ela tem todas as ferramentas da versão comercial. Então, você consegue depurar o que está ocorrendo dentro de um banco. Você tem um monitoramento online das selects que estão rodando, dos processamentos que estão sendo feitos dentro do banco. Você consegue gerar um trace, né, que a gente chama, do que está rodando, fazer depois uma análise desse trace, para fazer um tuning, né? Ou seja, pegar aquelas consultas que foram executadas, aí o SQL Server vai te falar assim, cria uma coluna, cria um índice na coluna tal, na tabela tal, que vai melhorar. Então, são algumas ferramentas a mais, até ferramentas de BI mesmo, na versão Developer, se não me falha a memória, até as ferramentas de BI deles estão disponíveis na versão Developer, tá? Mas isso é mais para desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, eu já vi se a gente vai aplicar isso num data center onde já tem uma SQL, 2012 na maioria deles. Não estou te escutando. Parece que está com mau contato aí no seu microfone, eu não sei. Alguma coisa assim. É xing-ling. Então, eu estou falando, na maioria dos casos, a gente vai aplicar o SQL no data center, né? Não é um SQL nosso, isso aí seria mais para desenvolvimento. A versão Developer é para desenvolvimento e testes. Aí a gente publica o produto final no provedor, no data center, e lá tem, hoje em dia, eu, por exemplo, ainda não encontrei nenhum 2014, a maioria é 2012, mas faria o mesmo uso, da mesma forma? Ou não deu para entender? Tá falhando muito seu microfone. Deve ser mas a minha eu acho que eu internet. entendi mais ou menos. É porque lá você fala que tem uma versão full, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se no data center a versão é full, Tá. Mas isso não importa. É assim, o banco de dados ele pode ser feito um backup, restaurado
Por exemplo, faço backup no full e restauro no Express, por exemplo. Entendeu? Entendi. Mas a minha dúvida é a aplicação das triggers num data center. Vai ser igual como se fosse no developer em casa? Tá ruim ainda. Então, assim, basicamente, não importa se você, por exemplo, está desenvolvendo uma versão developer e vai levar isso para o Express, por exemplo. Ou se você está desenvolvendo uma versão standard e vai levar para um developer. Porque uma coisa é o backup do banco de dados, tá? A outra coisa é as ferramentas externas que esse banco te oferece para gerenciar uma coisa ou outra. Ok. Deu para entender. Valeu. Então, a diferença está só nas ferramentas externas. É assim, você compra uma Coca-Cola em garrafa, a Express, ele não te dá o abridor. Você tem que abrir, sei lá, abrir com a colher, né? Ou pedir para alguém abrir, ou fazer alguma coisa assim. E a outra não, ele te dá um abridor, te dá um copo com gelo e limão. E gelada. Então, basicamente é isso. A diferença é as ferramentas que compõem, tá? Beleza, deu para entender. Valeu, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Ninguém? Jorge? Toca o barco. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que vai ser o foco central? Assim, que a gente vai pegar muito é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês também, além de triggers e tal, a gente vai trabalhar também com funções e procedures, tá? A gente tem no banco de dados SQL Server, a gente tem um monte de procedures já que o próprio banco utiliza no dia a dia, né? Que são procedures de sistema. Eu posso demonstrar para vocês aqui que são bastante, tá? Então, procedures, geralmente, elas executam alguma tarefa, né? Então, é como se fosse, vamos dizer, eu posso criar uma procedure, inclusive a gente vai aprender algumas, tá? A gente vai aprender a trabalhar com algumas dessas procedures aqui para determinadas situações. Mas são muitas, tá vendo? Essas procedures de sistema. Então, procedures, basicamente, são códigos, né? São códigos agrupados ali que executam alguma função. Eu poderia fazer, por exemplo, o seguinte, eu tenho um processo aí que eu tenho que fazer muito complexo dentro de uma aplicação GVince ou Father, vamos falar de sistema, né? Dentro do sistema. E essa rotina, ela tem que, sei lá, fazer um processamento de determinado registro na tabela, lançar registro na outra, ela tem que gerar um número de pedido em outra, ela tem que sair do estoque, fazer não sei o quê. Isso aí, pessoal, geralmente quando são muitas ações, assim, a gente pode usar também procedures, tá? A gente pode criar uma procedure para executar esse monte de ação e depois chamar ela, por exemplo, por dentro do Father, do sistema, né, da aplicação que vocês estão gerando. Então, essa procedure, ela já vai executar tudo que precisa ser executado, tá? E, ao invés de ficar fazendo um monte de lançamento, um monte de processamento. E qual que é a vantagem disso? Quando uma procedure dessa aqui está rodando, pessoal, você está rodando através do banco, tá? Então, esse aqui é um exemplo de procedure de sistema, tá? Então, você pode ver que aqui tem um monte de coisas que ele faz, tá? Um monte de programas mesmo aqui dentro, né? Tudo SQL. Então, a vantagem é que se você vai rodar um lançamento lá no seu sistema, um processo pré-definido, a sua tela fica travada ali naquele processo, o usuário tem que esperar aquilo lá rodar, né? Ou seja, tem todo o inconveniente ali de esperar a aplicação fazer aquele processo rodar. E dentro do banco, não. O cara mandou lá, sei lá, executar uma procedure, alguma coisa ali, o banco está executando,
o cara, a trigger ali, executou a trigger, o banco está executando, então você não tem aquele estresse da aplicação ficar travada naquela tela porque está executando alguma ação. Então, isso é transparente para o usuário. O banco continua trabalhando lá, fazendo aquelas ações lá, e o usuário está liberado para fazer outras coisas que ele quiser. Então, isso é uma grande vantagem também de vocês utilizarem procedimentos, utilizarem triggers, né? A gente pode criar funções também dentro do banco. A função é bom porque você, por exemplo, você vai fazer um select, você tem uma tabela de produto, uma tabela de funcionário, um de vendedor, uma tabela de vendas. Então, eu quero pegar o nome do vendedor. Então, eu posso fazer uma função que eu passo o ID do vendedor e ele me dá o nome. Eu posso fazer uma função que eu passo o ID do produto e ele me dá o nome do produto. Eu posso fazer uma função que eu passo uma data e ele me dá o saldo. Então, assim, eu tenho diversas possibilidades dentro do banco que me trazem ganho de performance e ganho de produtividade. Tá? Então, aqui eu posso criar sequências, regras, isso aqui a gente vai ver dentro do nosso contexto do curso. Eu vou fazer um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu já até fiz uma aqui de exemplo. Tá aqui. Olha só. Eu fiz uma trigger aqui para delete. Olha como é que funciona. Por exemplo, inseri uma venda. Beleza, fui lá inserir uma venda, vai lá, atualiza o caixa. Mas se eu deletar essa venda, o caixa vai ficar errado? Então, não, e aí, como é que eu faço? Aqui eu crio uma outra trigger para o delete. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Quando o cara deletar a venda, eu vou lá e faço uma atualização no caixa novamente, diminuindo o valor daquela venda. Vamos fazer o teste? Isso aqui eu nem testei, pessoal. Isso aqui eu criei de ultimíssima hora e vamos testar juntos aqui. Nazareno, depois você vê aí, tem uma pergunta no chat, hein? Tá. Onde é que eu vejo o chat aqui, cara? Eu sou meio níuba nesse trem. Aí em cima você clica aí, vai aparecer aí, ó, chat. Tá. Tá, deixa eu só terminar aqui. Eu já vejo essa questão aí do Eduardo, né? Deixa eu só finalizar essa parte aqui. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Então, vamos pegar os registros de venda aqui. Sei lá, vou pegar... Vamos ver esse aqui do caixa também. Meu caixa está 800, né? Tá certo, porque 100 mais 700 ele dá 800. Então, eu vou deletar uma venda. Vou escolher uma venda aqui. Delete from venda. Where. Pegar uma venda, sei lá, código igual a 1. Teoricamente, uma linha afetada, então teoricamente funcionou. Por quê? Uma linha afetada quer dizer, eu deletei um registro na tabela, e na outra tabela eu atualizei o saldo do caixa. Vamos ver o saldo do caixa. 700. Que é 100 do inicial, mais 600 da venda, dá 700. Ou seja, que eu amarrei as duas situações. Então, quando vou amarrar a parcela, né? Isso. Quando a gente vai utilizar... você quer... a parcela que eu não fiz, né? Eu poderia até já deletar a parcela, né? Ou quitar ela, ou dar um status para ela diferente, né? A de R$100 é essa aqui, não é isso? Poderia jogar a situação 2. Vamos fazer isso? Poderia criar uma nova trigger, eu posso fazer por aqui também, tá, pessoal? Assim, a gente cria triggers novas só para separar processos. E às vezes, você fazer tudo, apesar que quem trabalha com MySQL está lascado, porque o MySQL não aceita 2 triggers
dentro do mesmo evento. Tem que fazer dentro de uma trigger só. Isso é uma limitação do banco, tá? No caso do MySQL. Update de parcelas, 7. Situação. Eu poderia deletar ou poderia atualizar, né? Vou atualizar para o status 2. Vamos supor que o 2 seja tornado, né? Uma coisa assim. Where código venda, né? Deixa eu ver aqui. Código vendas. Código vendas igual a aqui. Tem que colocar a tabela código. Toda variável que eu usar, pessoal, aqui dentro eu tenho que declarar em cima, ele é obrigatório, tá? Você fazer a declaração dessa variável, toda variável tem um arroba antes. E sempre tente utilizar no mesmo nome de variável o nome do campo, para ficar mais fácil de você assimilar. Tá? Então aqui eu coloquei um update parcelas, set situação igual a 2, quando o código de vendas foi igual ao código que foi deletado. Beleza. Teoricamente, deixa eu salvar isso aqui. Isso que eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Vamos executar. Beleza, o comando concluir com eles quer dizer que a trigger funcionou. Ou seja, funcionou não, né? Ela compilou, né? Tem que funcionar, não tem que testar. Vamos ver aqui, então. Só tem mais uma venda, né? Eu tenho que deletar ela para testar, mas é até bom, porque essa venda aqui são 4 parcelas, né? Tem que literalmente se tornar as 4. Então, puff. 4, 5, 6 linhas. Vamos ver como é que está o caixa. Tem que estar 100 lá, né? Voltou para o saldo inicial de 100. Vamos ver como é que está as vendas. Não tem nenhuma. E vamos ver como é que está as parcelas. Situação 2222. Igual eu falo, eu poderia ter excluído, né? Eu poderia ter excluído, sem problema nenhum, esse registro. Aí, eu, no caso, eu usei a abordagem de fazer um update até para mostrar uma coisa diferente para vocês, tá? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Além essa do campo aí, eu já vou mostrar para vocês, tá? Tem como sim, tá? Fazer uma trigger utilizando somente uma coluna. Quando a data, sei lá, quando a data for alterada, só o campo data, não o outro campo. Tem como fazer isso também, tá? Deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um negócio mais ou menos pronto. Tarde, caiu? Nazareno, Oi, tá me escutando não? tua imagem não está aparecendo aí. Ué. Deu um problema na tua máquina, eu acho. Descompartilha e compartilha de novo para ver. Stop share.
Agora tá ok. Agora sumiu de novo. Ai, 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 ai. Tá parecendo só um zebradinho aí. Tu tem alguma coisa rodando na memória aí? Alguma coisa? Eu vou fechar algumas coisas aqui. Fecha algumas Segundo coisas. monitor, talvez? Bota no outro monitor, de repente tenta. É que o mouse mexe, tá? Aparece só o mouse aqui, agora a imagem não. Tô fechando algumas coisas aqui. Compartilha e compartilha de novo para ver se volta. Deixa eu fechar algumas coisas aqui antes, só um minutinho. O Word aberto aqui, fechar ele. Muita coisa aberta aqui. Quando tá dando problema, oi, meu filho. Voltou? Agora sim. Vamos ver se ele vai manter. Não saiu, não caiu mais. Por enquanto não. Deixa eu abrir o chat aqui de novo para me ver a pergunta direito lá. Quem fez a pergunta? Foi o Eduardo? Vai ter que reenviar aí, porque quando você sai e volta, ele perde a... Como enviar os dados, por exemplo, uma trigger que aumente o preço percentual na tabela de produtos. Então, quer enviar, por exemplo, pode ser final, vai chamar uma trigger. Tem como, Ronaldo? Tem como sim. Posso demonstrar para você aqui. E Ronaldo, né? Eduardo, na questão sua aí, a gente tem condição de usar. Eu vou falar assim de uma forma mais simples, mas existem outras formas também que a gente pode ver no curso, eu posso mostrar para vocês. Mas tem uma função aqui que é update. Você pode colocar assim, ó, if update, o nome da coluna, sei lá, data, tá? Então você pode validar alguma coisa. Se atualizou a coluna data, você pode fazer alguma ação aqui e fechar, entendeu? Então você pode fazer isso aqui, tá? Ou você pode fazer o seguinte, você pode pegar o valor, que, por exemplo, quando você tem uma ação de update dentro do banco, na verdade você tem duas ações, né? O update ele gera um inserted e gera um deleted, ou seja, ele gera duas tabelas, né? Tem o deleted e tem o inserted. Então, se um campo for diferente do outro, você pode usar isso, tá? Tem como usar direto pela trigger aqui, especificar os campos. Então, tem várias formas. Vai depender do que você quer fazer, tá? Mas a forma mais simples de você fazer, por exemplo, se alterou o campo tal, você pode usar isso aqui, ó, if update, o nome do campo. Aí você cria a sua regra aqui dentro, por exemplo. Como é que eu sei qual é a tabela que o update está se referindo? Na verdade, você cria uma trigger para uma determinada tabela. Aqui, ó, no caso, eu criei para DBO Vendas. Ah, tá. Essa função update é específica da trigger. Isso, exatamente. Tá? Vamos lá. Ele completou a pergunta aí no chat, ó. Pois é, aí... Ó...
Tá falando se a trigger é executada por linha, tal, é isso? Então, Oi. o que ele complementou aqui foi se a trigger é executada por linha, tal, alterada, excluída, é isso? Ó, agora, por exemplo, ó, Ah, tá. O Ronaldo fez uma pergunta aí. Tem como enviar dados, por exemplo, tem uma trigger que aumente o preço em percentual numa tabela de produtos. Então, quero, por exemplo, enviar por exe, por exemplo, o código inicial, o código final e o percentual. Isso na hora de chamar a trigger. Tem como? Eu acho que é para na hora de mandar os parâmetros, né? Tem como. Vamos exemplificar aqui, ó, vamos criar. Pode ser? E aí a outra pergunta dele aqui, ele está perguntando, outra coisa, na questão da segurança, o usuário final pode fazer alteração na trigger? Não, e outra, no SQL Server, não vai ter como eu entrar tudo isso aqui agora, mas eu tenho como encriptar essa trigger. Ou encriptar uma procedure. Se o cara tentar abrir, ele não consegue ver nada, entendeu? Agora, é importante saber o seguinte, quando eu encripto uma trigger, ela é como se eu compilasse ela dentro do banco, entendeu? Aí eu tenho que ter salvo o código dela em outro lugar, porque eu não consigo recuperar ela mais. Nem eu e nem o usuário. Entendi. Já creio que ficou claro aí. Mas mesmo assim... Tem funções, ou seja, existe possibilidade de que o usuário final não tenha acesso. Eu acho que a possibilidade mais correta é o usuário do banco, entendeu? Se o cara não tem acesso ao banco, como é que ele vai fazer alguma coisa? E se ele tem acesso, que dê acesso restrito, entendeu? É tudo uma questão de gerenciamento. Então, assim, mesmo bancos que não têm encriptação assim, eu sei que no Oracle tem, no SQL Server tem, o MySQL não tem, o Postgre também não tem. Pelo menos eu não, né, pelo que eu me lembro, não tem. Não tem. Mas, assim, eu acho que isso aí, um usuário sendo do banco resolve, né? Eu imagino que resolve esse problema aí do cara não poder fazer nada dentro do banco, né? Mas tem como encriptar, tá? Tem como encriptar. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar uma tabela aqui rapidão, só para... Porque aí, na verdade, eu não tenho um executável aqui, mas eu posso simular uma trigger que, sei lá, eu teria que criar duas tabelas aqui, né? Eu teria que criar uma tabela de ajuste de preço, né? Simulando essa tela aí sua aí de alteração de valores do produto, né? E eu teria que ter uma tabela de produto, né? Create table produto. Vou colocar só o nome do produto. Não tem que colocar um código aqui, né? Código int. Nome do produto, a descrição do produto, varchar 50 e valor, né? Numeric 10.2. E eu preciso também criar uma tabela chamada ajuste preço, por exemplo, né? E aí eu vou colocar código inicial, né? Código final e porcentagem, sei lá. Né? Aí eu vou colocar int, aí eu vou colocar int, porcentagem numeric 10.2 também. Coloquei o primeiro key aqui, mas posso até colocar um código aqui também. Você não tem um serial, alguma coisa assim, para fazer um autoincremento? Aqui eu tô fazendo na mão mesmo, só para... Não, é uma pergunta, não é para fazer aí, é uma pergunta para o banco mesmo. Não, aqui eu teria que colocar, acho que no SQL Server aqui, a gente quando assim, eu trabalho muito com Postgre, né? A gente
gente tem hora que dá umas Eu dúvidas também. de sintaxe, né? Mas eu acho que aqui é autoincremente. Autoincremente. O autoincremento seria mais viável aí no caso do ajuste de Não, preço. não. É identity. Aqui é identity. É diferente. Identity. Agora eu não lembro, cara, como é que é. Ah, tudo bem, você tem, não há necessidade de Eu fazer. teria que olhar aqui depois, assim, como é que coloca. Mas dá pra gente colocar direto na tabela ali também. Mostro pra vocês. É bom colocar porque você não precisa ficar, né? Lançando isso na mão, né? Então tá aqui, ajuste preço e produto. Aqui, ó, a gente pode vir aqui no designer da tabela, né? E a gente pode colocar aqui, o valor padrão não é, eu quero o identity dele, especificação de identidade. Sim, né? Incremento 1. Lá no código era como que você estava fazendo mesmo. Ident, Né? 1,1, É. not null. Não, assim, a gente trabalha com vários bancos, cara. Cada banco é um trem diferente, né? O Postgres só basta colocar o campo como serial, ele já cria ciclos, já faz tudo. Cada banco tem uma definição aí, vamos dizer assim. A linguagem é a mesma, mas aí as funções que integram esse banco, né? Eles mudam de banco para banco, né? Nazareno, Opa! o horário do curso vai ser que horas? Tu vai definir como isso? Então, aí eu acho que a gente poderia colocar isso em votação com o pessoal que vai fazer o curso, né? Tentar chegar ao máximo a um consenso aí. O que eu posso dizer para vocês, pessoal, em relação ao horário, é assim, lógico, se você conseguir assistir o curso no horário pré-definido, é bacana, né? Porque você está participando ali ativamente ali e no final da aula tem o tira dúvidas, né? Que a gente vai fazer esse mesmo formato. Mas se não conseguir, vocês podem assistir a aula depois, vocês vão receber a aula, né? Gravada. E aí eu posso tirar as dúvidas de vocês fora da aula, sem problema nenhum. Tá? Então, eu acho que não vai ter um prejuízo assim da pessoa ter que assistir a aula ali naquele momento. Seria bom, né? Igual eu estou falando para vocês, que presencialmente seria melhor. Mas a gente pode fazer, tirar as dúvidas de vocês depois, por fora da aula também, não tem problema algum. Tá? Até vou pedir para vocês, para quem for fazer o curso, pessoal, para que vocês anotem as dúvidas, né? Porque dúvida vai surgindo de acordo com quando você vai mexendo, né? E tragam para a aula, porque a gente vai fazendo, né? Cada aula a gente vai tirando as dúvidas relativas à aula que foi passada, né? Certo? Então vamos ver aqui, eu tenho aqui a tabela de produto e tenho... Aqui eu coloquei só código de descrição e valor, né? E tem o ajuste de preço, né? Código inicial, final, porcentagem. Beleza. Então, eu vou aproveitar uma trigger qualquer aqui que tem pronta. Eu sempre faço isso. O que eu faço? Eu pego uma trigger aqui que eu tenho em vendas e Ctrl C, Ctrl V. Obviamente, eu não vou ficar codificando tudo do zero, né? Tá? Então, aqui em vez de alter, é create. Sempre que vocês forem criar uma trigger, pessoal, vocês criam um padrão. Por exemplo, eu tenho um padrão que é TGR underline ou TRG, né? Underline, trigger. O nome da trigger, certo? Underline, qual que é o tipo de ação dela. No caso aqui é o after insert, aí, né?
E aqui é sempre para uma determinada tabela. Então, aqui no caso, eu vou colocar para a tabela ajuste preço. Porque é lá que eu vou jogar o ajuste, né? Certo? E quando eu jogar o ajuste lá, ele vai alterar a minha tabela de produtos, ok? Sempre que eu crio uma trigger, eu coloco ele para uma ação, que no caso aqui vai ser um insert. E agora eu tenho que declarar as variáveis, né? As variáveis, geralmente, pessoal, eu declaro no final. Por quê? Eu não sei que variável que eu vou utilizar. Eu vou começar a codificar aqui e não sei o que eu preciso, né? Então, eu deixo uma variável só aqui declarada aqui, só para não saber onde é. E aqui eu vou, né, pegar os dados da minha tabela. Então, pulo do gato. Primeira coisa, sempre que vocês forem fazer uma trigger, primeira coisa que você faz é um select da própria tabela. Tá? Então, seria aqui, @código, ajuste, igual a código. Sempre o código eu coloco o nome da tabela aqui, porque eu posso pegar o código do ajuste e o código do produto. Então, eu não posso usar duas variáveis do mesmo código. Então, tem que ser variáveis diferentes. E é sempre só o código mesmo. Se for ID ajuste, ID produto, né? Tá? O restante coloca o mesmo nome, tá? Então, se é código inicial lá, você coloca @código inicial e coloca código inicial aqui. Código final. E porcentagem. Tá certo? Tá. Bom, certo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um select, mas esse select está fazendo o quê? Ele está pegando o valor do código que eu inseri e jogando para cá. Pegando esse outro cara aqui e jogando para cá. Então, ele tá, na verdade, ele está setando os valores das variáveis do que está dentro da tabela aqui. Beleza. Agora, eu vou precisar de fazer um update. Eu não vou precisar de fazer um while aqui. Eu não preciso fazer um loop, porque só um update aqui me resolve. Coisa mais simples do mundo. Eu vou colocar o update produto. Produto, né? 7. Valor igual a valor mais valor vezes porcentagem dividido por 100. Então, esse aqui eu peguei. Se eu pegar, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, R$10 mais 10% dá 11, né? Então vai ficar 10 mais 10 vezes 10, 100 dividido por 100 dá 1, dá 11, dá 11. Beleza. Where código between tá feita a trigger. Não tem uma função para arredondar? Tem um round, né? Posso usar. Esse aqui é para quantas? Qual que é a precisão? 2 casas? 2 casas, né? Ó. Ah, tá. Agora aqui, óbvio, tem que dar erro mesmo, porque a gente tem que declarar as variáveis, tá? Arroba código ajuste vai ser int, né? Declare arroba código inicial int. Declare arroba código final int. Porcentagem também, né? Ah, aqui tá errado, ó, pessoal. Aqui é um arroba porcentagem, tá?
declare, arroba porcentagem numérica 10,2. Vou botar aqui, ó, trigger. Tem que mudar o nome dela também, né? Não pode ser o nome, obviamente, né? TRG, ajuste. Ajuste. Vamos ver. Aqui ao vivo é a coisa, hein, pessoal? Aqui não tem treino, né? Eu acho que vai funcionar. Seria isso aqui, ó. Basicamente seria isso. Olha o tamanhozinho dela. Será que funciona? Eu tenho um amigo meu que falaria para mim o seguinte: duvido. Toda vez que vocês criarem uma trigger e quiser alterar, tá? Tem que trocar o create aqui por alter, tá? Senão ele não, senão você apaga ela, dropa ela e cria de novo. Tá feito, vamos fazer o teste. Vamos abrir uma nova consulta aqui. Select from produto. Beleza. Insert into produto. Pessoal, toda vez que eu vou inserir valores numa tabela, se eu for inserir em todos os campos, tá? Eu não preciso especificar os campos, mas como o código aqui é auto-incremento, eu preciso especificar, tá? É o identity, né? Vamos falar certo. Descrição e valor. Descrição, vou colocar produto 1. Valor, eu vou colocar R$100. Vou contar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu não vou ficar digitando várias vezes, obviamente. Vou colocar por estratégia 300, 400 e 500, ok? Vamos inserir esses caras aqui. Vamos fazer um select agora. Tá aí, né? Agora vamos ver aqui a tabela ajuste de preço. Só um minutinho. Então vamos lá, vamos ver. Ajuste de preço, vou fazer um insert aqui entre ajuste de preço. Código inicial, vamos supor que você queira fazer atualizar o preço, por exemplo, de produto do 1 ao 3, sei lá. Vou colocar do 1 ao 3, né? 10%. Ó, 3 linhas afetadas, ou seja, ele alterou 3 linhas e uma linha afetada que seria o ajuste de preço, que é o registro que a gente acabou de inserir, né? Vamos ver. Olha lá, ó, código inicial, código final e porcentagem. Beleza. Vamos ver agora como é que está lá o produto. 110 vezes 20, 330, 400, 500. É isso aí. Nazareno, Oi. você falou do insert que não preciso colocar os campos. Eu tenho como administrar a ordem dos campos, a ordem das colunas, desculpe? Não, aí quando você não coloca os campos, obrigatoriamente você tem que colocar a ordem que está lá. Pois é, e eu tenho como administrar isso? Eu tenho como mover da última para a primeira, da primeira para a última, a coluna em si? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui código, descrição e valor em produto, tá?
Mas eu quero que, por uma questão estratégica, o código seja a terceira coluna, não a primeira. Então, eu posso entrar lá na tabela e mover ela para a terceira coluna ou não? Pode. Você pode até inserir campos. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. É bom a gente fazer um teste, né? Eu posso, tá vendo? Inserir uma coluna aqui no meio, por exemplo. Mas mover, não. Acho que mover, cara... Qual é o problema? Eu quero fazer os inserts e tal, mas na medida em que eu vou atualizando os clientes, pode ser que um funcionário tenha atualizado antes de outro. Isso vai fazer com que a ordem das colunas não seja a mesma em todos os clientes. Muito embora as colunas vão estar lá. Você pode dar por exemplo, dar um Ctrl X aqui e dar um Ctrl V aqui, por exemplo. Entendeu? E aí ele move a ordem fisicamente. E o insert continua valendo. Isso é perigoso porque você pode... Eu concordo com você que é perigoso. Você pode perder dados, né? Você tem que tomar cuidado para não perder os dados, né? Entendeu? Agora você pode fazer o seguinte, ó, uma forma mais, vamos dizer assim, mais segura, não é mais fácil, tá? Você poderia fazer o seguinte, você dá um design na tabela aqui, vamos supor que você queira o valor em cima do data de vencimento, certo? Certo. Então você vem aqui e insere uma coluna. Puf. Tem uma coluna aqui chamado valor 2, sei lá. Coloque ela como decimal 10,2. Salva lá a sua tabela, certo? Aí, tabela parcelas, né? Então, peraí, parcelas. Isso eu faço no PostGRIP, no PostGRIP não tem como fazer assim. Eu sei, no PostGRIP é o que eu trabalho sempre. Uma vez eu até consegui alterar a ordem da coluna, mexendo nas tabelas de sistema. Aí eu alterei uma, alterei duas, alterei três. Quando eu fui alterar uma outra lá, cara, deu um pau no meu banco, deu um pau na sala, perdi tudo. Ainda bem que eu tinha backup, obviamente, que eu estava fazendo ambiente controlado, né? Você está mexendo no catálogo, né? Pois é. Exatamente. Mas aí eu vi que não era um negócio legal de fazer, não. Não, beleza, obrigado. Eu só queria saber se tinha alguma coisa mais fácil. Parcela 7, valor 2 igual valor. Aí, ou seja, você tem dois campos agora, valor, tá vendo? Aí você vai lá agora, dá um design na tabela de novo, vem aqui, deleta o campo valor, vem aqui e atualiza valor 2 para valor. Entendeu? Aí aqui você alterou o local dele, né? Mas, na verdade, você não alterou. Você criou um novo campo naquela posição, fez um update lá, passando os dados de um campo para o outro, depois deletou e renomeou. Você teria coragem de mandar 3 funcionários fazer em 50 clientes isso? Isso aí eu não. Eu não gosto. Pois é, eu achei que tivesse alguma coisa mais simples tal, tá? Eu posso até olhar para você se tem alguma coisa mais simples, tá? Porque o que acontece? O SQL Server tem muita história procedure de sistema, então pode ser que tenha alguma história procedure que faça isso. Tá? Você podia me lembrar, você podia me passar um e-mail com essa solicitação sua aí, eu vou dar uma olhada para você. Beleza, obrigado. Tá bom? Pessoal, a hora agora é das perguntas, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Bom, já que ninguém quer fazer pergunta, não queria ser o chato de estar perguntando direto. Tipos de dados, você colocou o int ali, eu tenho o int 2, int 1, que seria o byte, né, o tinit. O int 8, como é que é o nome do int 8 aqui? Que seria o big int do PostgreSQL. Repete aí, por favor. O nome do tipo de dado do int 8. O long atual. Na verdade, tem um big int, né?
É o Big Int, tá. É, o Big Int. Que é o Int 8, né? É, porque assim a gente usa int para coisas pequenas, né? Tipo status, alguma coisa assim que você sabe que não vai ser tão grande, né? Mas vai até 2 bilhões, né? Vai bastante. Hoje em dia, porque, na verdade, depende do banco, né? Depende do banco que você está trabalhando. Se você for trabalhar com um banco mais antigo, o int era até 65.535, mas hoje Mas esse é o short, é o Small Int lá do. hoje já É não o Int tem. 2, né, que ficou convencionado. Agora, se você não quiser ficar sem medo, né? Porque assim, a gente acha que 2 milhões é muita coisa, mas não, dependendo do que você vai trabalhar, não é, né? Aí você usa um Big Int aí, né? Big Int aí vai tranquilo, é campo para dar com. Inclusive, eu tenho essa tabela com tipos de campos da SQL Server e a quantidade de valores que você pode inserir. Se quiser, eu passo para vocês também. E outro tipo de dado que me interessa é o XML. Né? Como é que ele tem um tipo de dado específico para XML, não? Para XML específico, rapaz. Glob. Não, tem o text, né? Text, o campo blob, text, isso aí funciona. Você quer carregar um texto XML, né? O Postgre trata o XML. Tem tipagem de dados para isso. Vamos ver aqui. Aqui é um binary, bit. Geográfico, geométrico, hierárquico. Um tipo de campo aqui que você não sabe nem o que é. Texto, né? O Tinit, que é o byte. Isso. O int de 1. Identificador único. Um var binário. Acho que esse var binário é binário mesmo, literalmente. Não é o varchar que é binário? O XML tem, então, ó. Tem aqui, tem um tipo de campo XML. Uhum. É novo para mim, nem sabia. No nosso meio isso é fácil de acontecer, né? Então temos o tipo de campo XML. Ninguém pede permissão para a gente para incluir novas coisas, né? Rapaz, é porque assim, eu trabalhei 3 anos com Oracle, diretão. Oracle. Aí saí da empresa, fui para outro lugar. Não, vamos para trás. Trabalhei quase 3 anos com SQL Server num shopping aqui em Goiânia. Eu administrava o banco, trabalhava na parte de infra de servidores e tal, e administrava o banco. Aí tal, só SQL Server para tudo quanto é lado. Na época eu trabalhava com SQL Server 2005, acho. Era 2000, depois passou para 2005. Aí beleza, aí saí e fui trabalhar com Oracle, mas quase 4 anos só Oracle. Aí agora eu estou trabalhando com Postgre. Aí já tem 2 anos em cima do Postgre. Você é feliz e não sabe. Né? Eu trabalhei com Dataflex, com o DBase, cada um tinha a sua linguagem própria, né? Eu trabalhei com Clipper, né? DPF. Com Zig, Nossa, tinha um monte de banco de dados, mas não tinha o SQL como fator comum de linguagem. Era tudo no ponteiro, né? Antigamente, banco de dados era só o nome, né? Era tudo no ponteiro, era complicado. C++ também, para você fazer... Eu trabalhei com C, fiz alguns sisteminhas em C. Nossa, é loucura. C é para fazer ferramenta, não é fazer aplicação. Mas eu fiz com ponteiro, cara. Nossa, era uma canseira. Eu costumo dizer... Eu vou contar a história para vocês. Existe um software muito famoso aí, na área médica, eu não vou falar o nome, muito famoso. Eu vou contar para vocês que eles usam um arquivo de ponteiro para gravar dados, você acredita? Não é nem um banco de dados especificamente. Acredito que ele é antigo. Hã? Acredito que ele é antigo. Não, ele é muito antigo, mas ele é Windows, né? Mas ele foi feito, sei lá, quantos anos, né? E aí eu acho que
Aí, se você quiser que ele trabalhe com banco de dados, parece que tem uma versão nova, aí você tem que pagar não sei quanto, aí ninguém compra, mas o negócio corrompe direto, é canseira, sabe? O negócio não é muito legal, não. Eu E é costumo dizer famoso. assim, você tem como pregar um preguinho na parede, 3 ferramentas. O cabo de uma chave de fenda, um alicate e um martelo. Você vai fazer mais ou menos esforço conforme a ferramenta que você escolher. Mas os 3 vão pregar o prego na parede. E com qualidade. Se você tiver paciência, você vai pegar o cabinho da chave de fenda e vai enfiar assim um preguinho na parede e com a mesma qualidade como se fosse um martelo. Mas com martelo você vai dar 2 batidas e acabou. Exato. Agora, com o cabinho da chave de fenda, você vai sofrer um pouquinho mais. E o alicate está no meio termo, né? Então, escolher a ferramenta adequada para o que você precisa é muito importante. Com certeza. É isso que eu falo para vocês aí, ó. Eu acho que vocês estão preocupados muito em investir em ferramenta, entendeu? Eu acho que a ferramenta, por exemplo, eu não sou expert, então não posso dizer se é boa, se é ruim, não vou entrar nesse mérito, quem é melhor, quem é pior. Mas, assim, por exemplo, eu uso o G20 aqui para coisas minhas mesmo, básicas mesmo, né? E basicamente eu faço todas as minhas validações via banco. Eu uso o G20 para gerar tela para me salvar, e consulta e relatório. Então eu uso basicamente como CRUD mesmo, ou seja, eu crio as telas de consulta, de exclusão, de inserção e os relatórios. O restante eu faço tudo via banco. Aí tem aquela questão, mas e se eu for mudar de banco? Vai ter que fazer de novo. Vai ter que criar essas regras de novo. É muito diferente? Não, não é muito diferente. É SQL. SQL é SQL em qualquer banco que utilize SQL. Obviamente que uma função que você utiliza no SQL Server não é igual, ou pode ser que seja, algumas são, outras não, mas você vai ter que adequar o seu código àquele novo banco. Mas se você for trocar de linguagem também, você não vai ter que fazer suas modificações? Se você for fazer do Fader com o G20, você não vai ter que mexer também? Então, esse negócio de, se eu for mexer com outro banco, se eu for mexer com outra linguagem, isso aí sempre vai existir. Se você for pensar, se eu for trocar amanhã, você não faz nada. Ou você faz uma coisa muito engessada, que vai funcionar para um monte de coisa, ou você faz um negócio que vai funcionar bem, tal, específico para aquilo ali. Mas o software cliente pode conversar com vários bancos já, não é o caso do back-end, né? O back-end é só ele, né? Sim. Há de ter uma alternativa aí que equilibre a balança. Sim. É igual eu falo, depende do que você quer fazer, né? Depende do projeto que você está executando, entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu sou suspeito, vamos dizer assim, né? Porque eu trabalho como DBA hoje e eu vejo, assim, quando eu fui para a Secretaria de Saúde, lá a gente tem eu não tenho resistência nenhuma em utilizar trigger, procedure e tal. Mas eu estou conseguindo mudar um pouco a cabeça do pessoal lá, porque os caras ficam batendo cabeça, criando regras de negócio dentro do Java, ou dentro da aplicação e tal. O negócio falha, não funciona, fica lento. Cara, coloca isso no banco. Então, assim, a gente já até fez uma implementação agora lá em banco, tudo usando trigger, função e tal. Ficou fantástico o negócio, ficou muito seguro, entendeu? Porque você imagina, lá são vários sistemas, vários mesmo, sei lá, 15, 20 sistemas, que compartilham tabelas em comum. Então, assim, você imagina se você, em cada sistema, você tiver que aplicar regras de negócio, cara. A mesma regra de negócio, olha, não se pode cadastrar um paciente sem o nome da mãe. Então, todos os sistemas você vai ter que colocar a validação se o nome da mãe estiver em branco, não sei o quê. Cara, isso aí é um parto, entendeu? Aí amanhã fala assim, não, agora pode. Você não precisa do nome da mãe como obrigatório mais não. Tem que alterar 20 sistemas e compilar tudo de novo. Esse foi o bug do milênio. Você está contando a história do bug do milênio. Onde todo mundo guardava o ano em 2 dígitos e daí passou a ter que guardar em 4. Eu lembro disso, passei por isso, inclusive. Me conta uma coisa, a parte de replicação de dados.
É simples? É mais complexa? Como é que faz com o SQL Não é Server? muito complexo, não. Não é muito complexo, não. A gente pode pegar um sábado, para não atrapalhar o cronograma normal do curso, e eu posso demonstrar, né, mais ou menos como é que funciona. Basicamente é um serviço, tá? A replicação do SQL Server é um serviço. Tá? Mas funciona bem. Nazareno? Oi. Beleza? Que tá falando Danilo. É o Opa. seguinte, você falou sobre replicação de dados. Eu trabalho na área de saúde também, com sistema de gestão hospitalar. Certo. E a empresa com a qual eu trabalho, ela presta serviço para vários hospitais, administra hospital. Bom, a ideia que a gente está tendo é criar um banco de dados centralizado e replicar esse banco em vários locais. Questão de conexão mesmo. Tem alguns locais que não tem conexão à internet boa. E tem algumas tabelas que nós consideramos como vitais, que seria a tabela de pacientes, tabelas que não deixam o hospital parar, na verdade. Certo. A informação que eu queria saber é o seguinte, você falou sobre replicação aí, é possível criar, não sei se procedures ou uma função, não sei se seria esse termo, criar um link entre dois bancos ou vários bancos e fazer com que ele se replique, ele fique os dois com as mesmas informações, caso a internet caia na central, automaticamente assuma o local. Eu continuo. Na verdade, a replicação ela é um serviço. Então, você pode dizer o seguinte, olha, SQL Server, você vai replicar para tal, tal e tal lugar. Entendi. Então, o próprio SQL Server já tem um serviço que vai fazer isso automático para você. Você tem que configurar só, né? Ah, tá, entendi. Se configurar só que é a parte boa, né? Imagino. Mas assim, você configurando a replicação, ela acontece automaticamente. Então, caiu, ele fica ali tentando, voltou, ele vai lá e atualiza. Funciona nesse modo. Mas para startar o Slave como mestre não é automático. Você tem que ir lá e você intervir, né? O operador vai ter que intervir nisso. E sim? Depende do que... Depende. Porque você tem um conceito de distribuidor e você tem um conceito de receptor. Aí você na verdade, faz um merge, né? Ele faz um merge e replicação, vamos dizer assim... Vamos falar o seguinte, o que o banco faz na prática? Ele vai criando snapshots do banco e vai replicando, entendeu? Sim. Uhum. Então, na prática é isso, ele vai, o que alterou ali, ele vai salvando e vai fazendo a replicação, entendeu? Então, você tem vários tipos de replicação lá. Se me falha a memória, você tem transacional, você tem uma que é por merge. Eu não, assim, já tem um tempo que eu não mexo com replicação, mas a gente pode pegar um sábado aí e dar uma olhada nisso. Até tem interesse de olhar isso de novo, porque já tem um tempo ainda que eu não mexo com replicação. Mas eu lembro que não é tão complexo, não. É enjoado para configurar, sim. É enjoado. Não vou falar para vocês que funciona de configura, não. Mas porque é enjoado a solução, né? Se Depois você imaginar... Depois que está rodando, funciona liso, cara. Uhum. É verdade. O conceito de mestre e slave, né? O master e slave. Você tem lá o mestre funcionando direto e o slave recebendo replicações. Uma réplica. O problema é quando o Postgre faz mestre nas costas, né? Como? O Postgre é bom para replicação. Funciona muito bem. Agora ele já tem nativo, né? A partir da 9.3, da 9.12, eu acho que eles colocaram lá. Stream de dados, né? Só que esse conceito. Por snapshot. Uhum. Os slaves são head-only e o master é o banco principal, né? Mas é bom porque se você tem uma distribuição de carga também, fica bom de você trabalhar, né? Porque Essa é a próxima pergunta que eu ia fazer. Ok, obrigado. Hein? Pode falar, pessoal. Só o colega, qual foi o colega que estava falando? Danilo Roque, né, Danilo? Danilo, Isso, perfeito.
Então, o teu maior problema é você voltar depois, o slave, né, o cara que está sendo implicado, ele passa a ser mestre para determinado hospital lá, entendeu? Aí depois você tem que fazer com que ele se torne de novo de mestre em slave. Para isso ele vai ter que atualizar lá na frente. Isso não é automático. Você vai ter que configurar isso sempre para ir e voltar. Entendi, consegui entender. Beleza. A outra Obrigado. questão, Nazareno. Oi, pode falar. A distribuição de carga. Se tocou sobre distribuição de carga. O que nós temos aqui de distribuição de carga? No SQL Server? No SQL Server. Tem como fazer também. Aí é igual eu estou falando, tem vários tipos de replicação, entendeu? Aí vai depender o que você quer. Você quer distribuir carga, você quer um failover. Eu estou falando qualquer coisa, falando de PostgreSQL é mais fácil, como o PGPool, tá? Estou imaginando um programa que nem o PGPool, onde ele faz o balanceamento de carga. O PostgreSQL você já tem, nativamente não faz, né? Não, mas é o PGPool que faz. Você tem o PGPool, aí você pode usar a replicação nativa com o PGPool, ou você pode usar o Sloan, também, que é um cara bem bacana. Eu testei um recentemente, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, cara, mas não vou lembrar. Ele faz especificamente distribuição mesmo, sabe? Eu pego uns servidores, especifico para ele quais são os nós, né? Literalmente ele chama de nó. Uhum. E ele distribui os dados entre os nós. É uma coisa assim. Se eu tenho 10 registros, 5 nós, eu tenho 2 registros, 1, 2 no outro, 2 no outro, 2 no outro, 2 no outro, e tem 10 no principal. Então, quando você vai buscar esses registros, ele faz um processamento, ele cria um cluster de processamento, entrega e dá um ganho bom de performance. Eu não estou lembrado, eu vou pegar o nome dele e passo para vocês. E o que principal não vai deixar ninguém roubar o tempo todo a máquina, né? Exatamente. E assim, quando você cria um cluster de distribuição, né, você consegue que as máquinas executem tarefas separadamente, então você tem um processamento bem mais rápido. Né? Isso é interessante para o Diego lá. Diego, né? Opa. O outro aqui. Pessoal, tem uma pergunta aqui do Ronaldo. Ele está falando o seguinte, é uma pergunta bem interessante. Nazareno, por exemplo, vou criando, modificando triggers. Aí tenho clientes que eu tenho que atualizar com as novas triggers criadas e alteradas. Como é feito esse procedimento no cliente final? Basicamente, tudo que você alterou dentro do triggers do banco de dados, você vai gerar um SQL executado no seu cliente. Não tem como ser diferente. Tá? Me fizeram uma pergunta, não lembro quem foi. Eu não vou poder mais usar o adapta do Fader, ou do G20 lá. Você pode, sem problema nenhum. Só que você tem que ter o SQL separado para rodar suas triggers, rodar os seus procedimentos, né? Separado do processo que o próprio software faz. Tá? Então, você tem que ter, sim, um histórico do que você fez. Então, isso aí é importante frisar. Tá? Então, você tem, sim, que ter esse histórico de triggers criadas para executar no seu cliente sempre que esse banco for instalado novo, por exemplo, né? O próprio G20, por exemplo, vou dar um exemplo do G20. O G20 criou um banco zero agora lá, não tem nada lá no banco. Né? Você tem que rodar esse SQL lá para criar as triggers lá dentro. Ok? Tem mais alguma pergunta, pessoal, para a gente poder encerrar? Eu agradeço a atenção. Uma boa tarde a todos, gente. Tá joia. Bom, pessoal, isso aqui foi só vamos dizer assim, um aperitivo, né? Bem básico. Eu foquei mais nessa questão de trigger, de programação, porque eu acho que essa parte vai ser a parte mais chavão mesmo do curso. Vou investir bastante nisso com vocês, mas vou começar do início, obviamente, para a gente não atropelar, né, as coisas. Espero que vocês tenham gostado da aula teste. Eu estou aí no Skype para tirar as dúvidas que vocês... Uma última pergunta aí, Nazareno. Das 19h30 às 21h. Pode ser.
Pode ser. Alguém tem algum problema? É bom que tá todo mundo em casa já, né? Isso, eu acho que é Cara, mais. Você deve ser funcionário público. Eu não sou, eu estou trabalhando ainda, mas a questão é a seguinte, é todo dia, isso fica difícil de administrar. É 2 semanas. Pois é. 10 dias. 10 dias a primeira parte, mais 10 dias a segunda. Mas é igual eu tô falando para vocês, pessoal. Vocês podem assistir a aula depois e a gente tirar as dúvidas, não tem problema algum. Entendeu? Então, por exemplo, ó, vamos pegar o sábado, vamos tirar as dúvidas. Igual eu tô aqui hoje com vocês aqui, ó. Tá? Não há problema algum de a gente fazer isso. Entendeu? Inclusive, eu quero pegar um sábado para a gente poder dar uma relembrada na questão do PDI, que eu vi que muitas pessoas aí estão fazendo migração de dados, integração e tal, de vários bancos, de um banco para o outro. Eu quero ajudar vocês também nessa parte aí, entendeu? Vamos pegar essas aulas aí no sábado aí, eu ajudo vocês, sem problema algum. Não está nem no contexto do curso, não vai nem custar nada a mais para vocês. Não tem problema não. A gente pega, sabe, tira as dúvidas, faz exemplo. Aqui é ao vivo, você viu que é ao vivo, né? Eu vou ter uma trigger aqui, ao vivo é a cores, não tem problema. PDI também, não? Sim, é o que eu tô falando aqui, entendeu? Então a gente pode pegar o sábado para fazer teste. Ah, vamos pegar um sábado, vamos testar a replicação no SQL Server? Bom, vamos, né? Vamos sentar aqui, vamos replicar 2 SQL Server, vamos ver como é que eles funcionam. Tem isso também de aprender, porque assim, eu sou o cara que sabe tudo, tá? Esse assunto replicação muito me interessa. Entendeu? Então a gente pode fazer isso sem problema algum. Bom, pessoal, aí mais alguma pergunta para a gente fechar? E quando que vai ser definido o horário e tudo mais? No decorrer da semana? Começa a segunda, Segunda-feira. 19h30. Ah, por enquanto já está definido, então, 19h30. Ninguém falou nada contra. É que eu já sei que já tem 2 dias que eu falto. Mas é essa situação, quem está falando? Agora é o Melo. Melo, não tem problema, cara. O que você precisar aí, você vai assistir o curso, né? E assim, eu vou fazer o seguinte, toda aula que eu for dar, eu vou passar o e-mail para o pessoal com algum arquivo, alguma coisa para enviar, eu já passo, entendeu? E aí você assiste a aula. Se você tiver dúvida, aí você leva para a próxima aula, ou leva, hoje a gente senta, igual eu falei, no sábado, quem não tiver tempo e tudo. Né? Você vai ter que ter o compromisso de assistir a aula, né? É 1h30 por dia, é isso? Vai ser 1 hora de aula e aí a gente tira o final da aula para fechar o conteúdo e tirar as dúvidas, né? Então, 1 hora de aula, meia de dúvida. Isso, seria. Não dá para começar às 20, não? Jorge? Às 20 é um pouquinho mais viável para mim. Para mim não tem problema. Vocês é que decidem, hein? É que eu detesto número ímpar. É toque. Some em minutos, porra. Ah, não, 20, 22, fica show. Fica das 20 às 21h30 e sempre passa um pouquinho. Hoje já são 16h43, nós estamos com 1h43. Então, vai ser sempre 20, 22. Tá? Não tem problema. Então, Pode ser? porque tem a opção de gente aí que assiste novela das 6, aí tu já viu, né? Vai dar uma encrenca danada. E a questão do horário de verão, hein? 20 no horário de verão ou sem horário de verão? Porque o meu aqui é horário de verão. É horário de Brasília, Não, sempre. De Brasília. Horário de Tu aí Brasília. não tem. Tu aí em Goiânia não tem horário de verão? Tenho. Não, tu tá 1 hora a menos que a gente. Não, tem horário de verão aqui. É Nordeste que não tem. Ah, não sei, eu fui ao Mato Grosso e. O Mato Grosso é diferente, porque ele está em meridiano diferente. É, Na tá. verdade, são Saí cinco de horários. saí de São Paulo 6 horas, cheguei lá 6 horas, pô. Mas é que você está caminhando para a esquerda. Se for para o Acre, é menos 2 horas de Brasília.
Você morar em continente é uma merda. É. Então, 20, 22, tá bom assim, né? Eu acho. Começar às 20 horas, aí a previsão é que vai ser até às 21h30 ou mais um pouco. Nunca vai Beleza. ser certo, né? E aí o Jorge já colocou aí nos grupos aí a forma aí de pagamento, né? É depósito, não é isso? Isso. Eu vou Pô, passar nós- a conta do É Nazareno. o depósito para a primeira semana, um depósito para a segunda semana. Como é, Jorge, que eu não entendi legal isso aí, não? Não, em 15 vezes, porra. São 2 depósitos, mas um é para esse mês e o outro no mês que vem, que vai ter a segunda parte no mês que vem. Né? Ah, tá. Então, essas 2 semanas é uma aula só, é um nível. Como é? O Você falou módulo de 1 e nível o aí? módulo 2. Módulo 1 e módulo 2. Isso. Ah. Então, aí é um depósito, é isso? É um esse mês. Um para cada módulo. Um para cada módulo. R$100 cada módulo. Então, essas 2 semanas agora é 200 prata. As, Não, O primeiro módulo é R$100. esse Eu mês é 100. estou muito mal de entender isso aí. Esse mês é 100. Novembro você paga 100. Dezembro você paga 100. Depois tu coloca lá de novo no grupo lá, porque eu não entendi legal, não. Tá, legal. Eu explico lá. Beleza, Pessoal, gente. Tô indo porque eu vou aproveitar aqui o resto do sábado de chuva no Rio. Não é horário de verão? Pô, mas com chuva, cara, não tem esse negócio, não tem sol aqui. Brincadeira, Zé. O horário de verão é aqui, cara. Paraíba. É verdade. Falou, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Até segunda.